Boa noite, pessoal. Oi, oi, boa noite. Estão me escutando? Estamos ouvindo bem. Boa noite, sim, ouvindo. Que bom. Ótimo. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? Meu nome é Mariana, sou consultora aqui do IPOG, responsável pelo curso de Gestão de Negócios, né? Que é coordenado pelo nosso professor Camilo Coutrin. Estou muito feliz, né? Mais um evento aí realizado pelo IPOG. Estou feliz com a presença de cada um, tá? Vejo muitos alunos aqui. Espero que vocês tenham chamado amigos também de vocês, viu? Para participar dessa palestra incrível com o nosso professor. E vamos lá. Apresento para vocês o professor, né? César Camilo Coutrin, mestre em Ciências Contábeis, administrador com especialização em estratégia e docência universitária, aperfeiçoamento em finanças e formação de consultores do SEBRAE, conselheiro do IBGC, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, APG Sênior pela Amana Key, expertise em reestruturação financeira, planejamento estratégico, planejamento financeiro, coordenador e professor, né, do MBA em gestão de negócios, controladoria e finanças corporativas, sócio da Eleft, sócio da ProfitView, sócio da Próspera, atua na área financeira desde 98, atua no segmento de saúde desde 2007, ocupa cargos executivos desde 2002. Apresento para vocês o nosso mestre aí, Camilo Coutrin. É com você, Beleza. professor. Ótimo. Pessoal, boa noite. Obrigado pela presença. Vamos já colocar aqui na tela o nosso material para a gente compartilhar. E eu já informo a vocês que aqueles que gostarem da palestra e quiserem o material, basta entrar em contato com a Mariana e ela vai estar aí conosco. Eu vou pedir a ajuda da Mariana ou da nossa colega do IPOG, que está nos apoiando, para, se houver alguma pergunta no bate-papo, Mariana, me informar, porque na tela que eu estou aqui, eu não enxergo o bate-papo. Só consigo ver quando o aluno pede a palavra. Então, se alguém puder me avisar quando isso acontecer, eu Certinho, professor. agradeço. Ok? Bom, o assunto dessa noite, né, nós preparamos com muito carinho, vamos falar um pouco sobre o que faz uma empresa conseguir a elevação da lucratividade e da rentabilidade, né? Esse é o tema. O que é que nós podemos fazer para conseguir fazer a performance da empresa melhorar? Na verdade, esse tema escolhido não foi por acaso, mas ele permeia a pós-graduação de gestão de negócios e controladoria do IPOG. Inclusive, a Mariana nos dá apoio nas informações adicionais desse curso. Então, aqueles que se sentirem atraídos pelo tema, gostar desse tipo de conteúdo, esse é um pequeno aperitivo de uma pós-graduação completa sobre esse assunto, né? E os módulos, eles buscam fazer exatamente o que essa palestra se propõe a fazer: trazer conhecimentos e informações para que todos vocês possam, de alguma maneira, saber quais tipos de ações gerenciais ou diretivas que se tomam dentro de uma empresa que faz o lucro aumentar. Então, a proposta é esta: fazer com que a gente discuta aqui por um período aí de uma hora e pouquinho, né, sobre o que nós podemos utilizar de mecanismos e também de iniciativas e ações que vão fazer com que a empresa melhore a performance ao final do período, né? Seja de um mês, seja de um trimestre ou de um ano. Bom, a minha formação já foi falada pela Mariana. Eu acho que só ficou faltando a parte do mestrado. Mestrado pela FUCAP Business School, uma escola que a sede fica em Vitória, no Espírito Santo. Bom, bora lá. Bom, no que diz respeito à gestão e entendimento daquilo que mexe na performance de uma empresa, antes da gente entrar propriamente no ponto, né, vamos falar sobre os pilares que sustentam a gestão hoje, né? O estado da arte, aquilo que se traz de melhor entendimento, de onde nós colocamos as nossas energias de gestão para transformar o número do negócio. E nós temos 4 pilares que dão sustentação a isso.
O primeiro deles é gente. Se você quer alcançar a performance de uma empresa, melhorar o desempenho dela, não tem jeito. Nós vamos ter que fazer com que as pessoas que estão ligadas à empresa entreguem o seu melhor. E isso passa por uma questão de estabelecimento de um bom nível gerencial das pessoas. Então, liderar o time, liderar a equipe, é fundamental para que se tenha um bom nível de gestão e, consequentemente, um bom resultado. Então, liderança é fundamental. Dentro desse aspecto do primeiro pilar, que é gente, uma segunda coisa que vai nos ajudar é o estabelecimento de objetivos e metas. Nós precisamos informar para o time que nós coordenamos, que nós conduzimos, para que lado nós vamos, né? E a parte que compete ao gestor, e aqui eu vou abranger para CEO, CFO, dono de negócio, né? Principalmente quem está em cargos gerenciais mais elevados, cargos diretivos, aliás, mais elevados, nós temos duas grandes obrigações. A primeira delas é dar rumo para que lado a empresa está indo. Então, cabe a nós, que estivermos nessa posição, informar para o time para onde nós estamos indo, né? E a que ritmo nós vamos. Então, o estabelecimento de objetivos e metas, ele passa necessariamente por essa descrição. Quais são os rumos que nós vamos seguir e qual é o ritmo que nós vamos imprimir nisso. Só para a gente poder ilustrar, pessoal, uma colocação que eu posso fazer em relação a isso é a questão de nós sabermos a que mercado nós estamos servindo, né? De onde vem o nosso resultado? Nós atuamos no Brasil inteiro, temos, por exemplo, unidades espalhadas no Brasil inteiro? Ótimo. De onde vem seu lucro? Qual região que tem demonstrado o maior potencial de lucro? É nessa região específica que a empresa tem que crescer. E não no Brasil de uma maneira uniforme. Nós vamos crescer de uma maneira desigual aonde está acontecendo o maior potencial de lucro. Então, nós vamos buscar direcionar os esforços de crescimento não de uma maneira homogênea, e sim de uma maneira direcionada para aquelas regiões onde o potencial de lucro seja maior. Ok? Então, faz parte do papel do executivo, ou do CEO, ou do acionista da empresa, informar para que rumo nós vamos. E esse rumo quem dá é o pessoal que está nessa linha de maior staff da empresa, ou nos níveis mais elevados. E a segunda condição é dar ritmo. A que ritmo nós vamos crescer? Nós podemos crescer 5% ao ano, e eu vou entender que uma empresa que elege uma meta tão tímida como esta, ele está a fim de andar. Se nós resolvermos crescer 20% ao ano, esta empresa que elege uma meta um pouco mais arrojada, está a fim de correr. E uma empresa que resolve dobrar de tamanho em um ano, está a fim de voar. Então, esse ritmo, quem dá também é o acionista ou os seus executivos que estão em cargos de direção, né? Então, ritmo e rumo tem a ver com isso. Nós orientarmos para onde a empresa está indo, para onde nós queremos que ela vá, por sinal, e depois intensificar o ritmo que ela vai, né? Quem determina isso são as pessoas que estão em cargos mais elevados. Porém, depois que há essa deliberação, essa orientação, faz parte das atribuições desse mesmo grupo que está estabelecendo isso como um parâmetro a ser buscado, dar os recursos, procurar os recursos. Se nós temos recursos próprios, se nós vamos precisar captar empréstimos, se nós vamos precisar de acionistas, se nós vamos precisar de anjo investidor, ou seja, como buscar esse recurso são outros 500. Mas é da obrigação desse time que elege o ritmo e o rumo também oferecer as condições de recurso. E se a decisão é uma decisão mais arrojada, também de aceitar a dor do crescimento, né? Crescer 20% ao ano ou dobrar de tamanho em um ano, crescer dói, né? Dói como? Imagina uma empresa que vai dobrar de tamanho em 2023. Essa empresa, metade do time dela não entende da própria cultura da empresa. Metade do time dela não conhece bem quais são os valores da empresa. Metade desse time mal sabe onde é o banheiro dentro da empresa, né? Então, nós temos que procurar orientar esse time e entender que vamos precisar investir em capacitação,
em escolher certo as pessoas. E isso faz parte desse arcabouço que nós chamamos aqui de gente, né? Bom, e estabelecer objetivos e metas tem a ver com esse ritmo que a gente acabou de descrever. Outro aspecto importante é o desdobramento dessas metas. Não adianta eu estabelecer somente os grandes rumos se eu não fizer essas metas descerem aos departamentos intermediários e às pessoas que estão na parte operacional. Então, faz parte do papel de quem está procurando resultado dar essa clareza, dar esse cabimento e dar essa sustentação, né? De informar para as pessoas quais são as suas metas. Outra coisa importante é o acompanhamento. Eu desdobro a meta, faço com que o time tenha acesso a quais são os alvos que eles precisam atingir, mas eu preciso também criar um mecanismo de monitoramento desse pessoal ao longo do tempo. Não dá para a gente chegar ao final de um ano com a constatação que nós não atingimos a meta. Nós temos que montar um esquema, né? Um esquema de acompanhamento para que a gente possa introduzir nesse time um ritmo de acompanhamento que eles se sintam apoiados e que você possa dar o devido feedback quando os números não estiverem sendo atingidos. Então, é importante, nesse primeiro pilar, que nós aqui estamos chamando de gente, ter esse nível de acompanhamento também. Uma outra coisa importante é que sejam adotadas boas práticas que façam as pessoas se sentirem motivadas a crescer dentro de uma instituição que tem essa proposta de aumentar desempenho, né? E um dos mecanismos que funciona bem é nós falarmos de meritocracia, fazermos com que as pessoas elas se sintam motivadas pelos méritos, que o crescimento que ela tenha dentro da empresa venha pelos resultados que ela entrega, e não por política, e não por quem puxa saco, e não porque quem é o mais engraçado da empresa. Nós temos que promover as pessoas e fazer com que as pessoas sejam melhor remuneradas de acordo com a sua meritocracia. Então, o primeiro pilar que vai ajudar a empresa a melhorar a sua performance é o pilar gente, né? Segundo pilar, processos. Não tem jeito. Empresas hoje perdem os seus lucros por processos mal desenhados, por processos desconexos. Então, nós temos que investir para que a empresa tenha seus processos finalísticos rodando adequadamente, né? Para isso, pessoal, há uma necessidade de se fazer um levantamento do que nós chamamos de ASIS. O que é o ASIS? É a situação atual dos processos. Como é que os processos estão hoje, né? Depois, se eles tiverem pontos de melhoria, nós vamos desenhar aqueles processos que não estavam adequados, já com os ajustes, com a melhor funcionalidade e racionalidade deles, voltados a atender às necessidades do cliente, ao olhar do cliente, como é que nós vamos agregar valor a essa percepção que o cliente tem, se aquele processo está atendendo a sua necessidade ou não, né? Bom, e isso nós vamos apelidar, né, carinhosamente de to be. Então, nós temos o ASIS, que seria a situação atual, e o to be seria o processo melhorado, né, e com as devidas racionalizações para ver a melhor eficácia desses processos. Ou seja, processos mal desenhados, eles drenam o resultado de uma empresa. A exemplo, atendemos uma empresa de distribuição. Essa empresa de distribuição tinha falhas processuais de logística e também de procedimentos internos, né? Manuais mal desenhados, pessoas mal treinadas, que ao frigir dos ovos afetava a qualidade desse processo e o custo logístico é implacável, né? Ao invés de ter um custo logístico de 3%, que seria a média do setor, trabalha com produtos resfriados, a média de custo deles, de custo logístico, estava em 6%. Ou seja, parte da lucratividade estava sendo comprometida por uma falha processual ou por um conjunto de falhas processuais, nesse caso especificamente voltado ao processo logístico. Mas eu posso ter falhas processuais voltadas ao processo finalístico chamado atendimento ao cliente. Se eu falho no processo finalístico atendimento ao cliente, né, eu não vou ter um bom contato com o cliente e isso vai trazer improdutividades. O ato de fechar uma venda, por exemplo, existe um pipeline de vendas. Se eu erro no processo de fechamento de venda, né, vai trazer uma improdutividade. Então, eu vou estar
com o meu time, com o mesmo custo, entregando menos capacidades de fechamento de venda. Então, quando se tem processos mal desenhados, o que se percebe é que os lucros vão vazando por essas fragilidades processuais. Então, é muito importante que se tenha a consciência que empresas profissionalizadas merecem processos finalísticos bem racionalizados, ok? E a economia e a produtividade é uma consequência disso. Quando você conserta os processos, isso vai trazer maior economia e trará também melhor produtividade das áreas, tá? Beleza? E tudo começa predominantemente na área comercial. Se eu tenho processos comerciais bem traçados, eu terei resultados melhores na área comercial e, por consequência, vai afetar a nossa produtividade também a melhor, né? Produtividade na área comercial significa produtividade em toda a empresa. Em toda a empresa. Por quê? Imagina um vendedor vendendo mais para o mesmo cliente. Seria o ticket médio maior. Se eu vendo mais para o mesmo cliente e sou uma empresa de B2B, né, eu vendo para um outro negócio, o meu caminhão vai mais embarcado, ele vai mais cheio. Ou seja, o ato de acertar no processo lá no comercial, vendendo mais para o mesmo cliente, trará uma eficiência logística também, né? Que trará menos burocracia interna para vendas mais efetivas. Então, isso vai afetar toda a produtividade do time por consequência. Então, é um movimento que traz um bem bastante interessante. Um outro aspecto são as tecnologias, né? Não tem jeito. Hoje, para se falar em estado da arte da gestão, temos que passar pelas tecnologias, né? Eu vou ser um pouco tendencioso agora, porque eu acabo atuando com BI, né, com Business Intelligence, e eu falo para vocês que dar para o gestor uma informação tempestiva, um relatório onde ele não vai precisar gastar o tempo dele para elaborar o próprio relatório, já está liberando esse gestor para colocar a energia dele onde precisa, que é onde ele funciona melhor, que é atuando na gestão e na orientação do próprio time. Então, o Business Intelligence é uma tecnologia de suporte que melhora e profissionaliza o negócio, né? Dá agilidade, libera o talento do time, o pessoal que tem cargo gerencial e que precisa de relatórios não precisa ficar gastando tempo, dias e dias ou horas e horas elaborando o mesmo relatório todo mês, porque isso acaba sendo feito de uma maneira praticamente em tempo real, esses relatórios sendo disponibilizados. Então, isso muda muito e está compondo essas tecnologias que trazem o estado da arte da gestão. Por conta disso, da tecnologia ser tão hoje capaz de nos ajudar a entregar uma gestão mais eficaz, é importante que se tenha um CAPEX transversal, um CAPEX que converse com todos os departamentos. Ou seja, nós vamos passar por todos os departamentos fazendo uma varredura com a tecnologia que caberia para ajudar a empresa naquele departamento a ter um bom desempenho. A exemplo, determinado atacarejo aqui da nossa região, um que nós atendemos, né? Ela fez um movimento que não fomos nós que fizemos essa implantação, mas eles fizeram e nós acompanhamos bem de perto esse movimento. Foi a implantação de um RPA, que é uma robotização do processo, de um processo de abertura e fechamento de caixa diário. Como é um processo que acontece 4 vezes ao dia, então, quando amanhece, abre-se a loja, abre-se os caixas. No horário no meio do expediente, troca-se esses caixas. Então, há um fechamento e depois, em seguida, uma abertura. E, ao final da noite, tem de novo um fechamento de caixa. Isso era feito com pessoas, né? Nesta empresa que tem 26 unidades de atacarejo, aproximadamente 2.500 caixas, imagina quanto de tempo você gasta com pessoas fazendo um procedimento como esse. Esse processo foi estudado, ele foi milimetricamente estruturado, né? Através desse racional de processos, e quando estava bem redondinho, houve uma informatização desse processo, que nós chamamos hoje de robotização dos processos, automatização dos processos. E aquilo que se fazia com vários minutos de várias pessoas, agora é feito por um aplicativo em 1 minuto.
o investimento nesse aplicativo foi pago, o ROI dele, né, o retorno do investimento feito, aconteceu com 4 meses. Ou seja, o aplicativo se pagou com 4 meses. E dali para frente são economias permanentes para todos os próximos anos, enquanto essa tecnologia estiver agregando para essa empresa. Então, o que nós percebemos? Que a tecnologia hoje, ela é determinante no desempenho de um negócio. Então, nós precisamos considerar esses aspectos. Então, tecnologia é algo que tem que ter um CAPEX transversal. Todos os departamentos precisam fazer o levantamento de como a tecnologia poderia te ajudar e se existe uma tecnologia acessível que a empresa possa pagar e que haverá um benefício, um custo-benefício sendo estudado. Feito essa análise, traça a tecnologia para uma empresa que está preparada para recebê-la, né? Tecnologia com bagunça não funciona. Então, nós temos que ter informações organizadas, de boa qualidade, para que a gente possa acelerar com tecnologias. Tecnologia não vai fazer milagre, né? Bagunça com tecnologia só acelera a bagunça. Então, isso faz parte desse movimento. Aí se fala, né, de IA. Sim, pode falar. O Arley, ele perguntou se existe uma empresa onde se contrate o serviço de organização desses pilares. Aí ele diz também, né, que o grande problema de uma empresa em funcionamento é conseguir fazer tudo ao mesmo tempo em que atende o cliente. Sim. Hoje eu apresentei um trabalho de diagnóstico para uma empresa que tem 81 ações a serem implementadas. Não se implementa as 81 ao mesmo tempo. Você faz um levantamento de tudo que a empresa precisa e aí você vai eleger prioridades, né? Nunca se faz tudo ao mesmo tempo. Você dispersa suas forças. Então, nós temos que eleger aquilo que é prioridade, ou por dor, ou aquilo que vai potencializar o lucro. É isso que vai dar prioridade. Primeiro, a dor, nós temos que tirar a dor, ou nós potencializarmos resultados, né? Então, fazemos esse levantamento em primeiro lugar, antes de eleger o que fazer. E não tenta fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão não sai nada. Temos que ter foco de ação e atuar de uma maneira prioritária nos problemas ou naquilo que potencializa o nosso ganho. Bom, então, inteligência artificial hoje, quem não ouviu falar do ChatGPT, né? Se não ouviu, é preciso pesquisar sobre isso, porque a tecnologia está chegando de um jeito tão assim revolucionário que ela vai mexer com as profissões, vai mexer com os negócios. Então, é necessário que a gente esteja na crista da onda. Para se manter competitivo, nós temos que estar sempre nos atualizando, né? Aliás, a inovação ela é um ponto crucial para quem quer continuar competitivo no mercado. Então, precisamos estar acompanhando esses movimentos, né? Também é bom falar de machine learning, né? Que é a parte de inteligência de máquina, que também ajuda os negócios a terem bom desempenho. E o outro item, o quarto item aqui dos nossos pilares que trazem melhor performance é a governança, né? A governança são as boas práticas de gestão das empresas que mais investem numa gestão profissionalizada, que são as empresas que investem forte em governança, né? Pessoal, a governança ela é vivida de uma maneira muito intensa no Brasil e no mundo, para quem investe nisso de uma maneira profissional, porque já está com certo porte, né? E aí, o que acontece naturalmente é essa empresa fazer um IPO, ela procurar a bolsa, ela vai para a bolsa. E ao procurar a bolsa, tem um compliance de governança, de exigência, para que você possa cumprir as regras de entrada. E esse compliance de governança, ele é muito caro, né? Tem partes muito caras. Então, não é esta parte cara que nós vamos fazer benchmarking com as empresas maiores, e sim a parte barata da governança. Parte cara da governança, conselho de administração. Para você estruturar um conselho de administração, você tem que estar num porte de faturamento, em geral, acima de R$1 bilhão. Com raras exceções, se viabiliza você entrar na bolsa, né? A não ser que você tenha um faturamento um pouco menor que isso, mas uma lucratividade muito elevada. Aí justifica e você consegue pagar esse custo da governança. Caso contrário, a iniciativa de ir para a bolsa pode te prejudicar ao invés de te ajudar, porque tem essa parte que ela é cara, né? O compliance da governança na bolsa é muito caro.
a começar pelo próprio conselho de administração. Manter um time de conselheiros, né, um conselho funcionando, não é uma tarefa barata, né? Não é uma atividade barata dentro da empresa. A outra questão é você cumprir as regras de trazer uma Big Four para te auditar, para garantir que o seu número não vai ser um número fraudulento ou com problemas de confiança naquele número. Nós vimos aí recentemente, né, o que aconteceu com o caso da Americanas, e foi um problema de falha, né, de acompanhamento de números, né? A auditoria falhou, a empresa falhou e a auditoria não cumpriu a parte dela. Bom, essa é uma parte, cara. Ter uma Big Four te auditando, e essa é uma regra, né? Quer estar na bolsa, quer abrir capital, você tem que se preparar para estar lá, né? E esse processo envolve a contratação de uma Big Four, né? Que é, cara, uma Big Four como é esta, não vai te cobrar menos do que R$500 mil por ano, para começo de conversa. E aí vai subindo a régua, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do porte dela, né? Então, essa é a parte cara da governança. Mas tem uma parte que te ajuda a profissionalizar o negócio e não é caro, né? Por exemplo, há uma preocupação muito grande com os riscos operacionais quando se está na governança. E você pode fazer isso numa empresa de capital fechado de uma maneira muito racional, que é você montar um mapa de gestão de riscos, né, que vai ser trabalhado com base no impacto que aquele risco pode provocar no negócio e também a probabilidade. Então, é uma matriz, né, de impactos e probabilidades. E você vai montar quadrantes, né, e tratar o problema de acordo com esses quadrantes, né? Então, essas boas práticas de governança vão ser trazidas para dentro do negócio. Então, gestão de risco. Uma outra coisa importante é a sucessão familiar. A governança trata isso de uma maneira profissional. E as empresas de capital fechado têm muito a aprender como é que se pode melhorar e se profissionalizar, mesmo sendo uma empresa de capital fechado, olhando para a sucessão familiar. Preparar os sucessores, né? Qualificar essas pessoas para que elas possam responder à altura do dono, do fundador, aquilo que ele fez até aquele momento. Então, em algum momento, haverá uma troca de bastão, uma transição de bastão para familiares, provavelmente. Se não há filhos preparados para assumir o lugar dos pais ou parentes, também temos que procurar a alternativa que resolva esse problema, que é a profissionalização através de executivos. Então, se a empresa não tem sucessores preparados, não tem problema. Você vai procurar o caminho dos executivos, ok? Bom, outra coisa importante é o acordo de acionista, que também é caro fazer isso. E é uma boa prática que te protege de uma série de dores de cabeça. Olha a quantidade de empresas que entram em colapso por conflito societário. E, em grande medida, porque não se tem um acordo de acionista. Então, é um tipo de boas práticas que se aprende com as grandes e que o pequeno pode fazer, né? Ok? Então, esses são os 4 pilares que dão hoje a condição de nós extrairmos o melhor no que diz respeito ao desempenho de uma empresa. Não sei se está fazendo sentido para vocês, se vocês estão concordando com essa percepção. Nós temos que dar ritmo e rumo para as pessoas. Então, nós temos que falar de gerenciamento que traz esse ritmo e esse rumo, que eu havia falado para vocês. Então, o que é gerenciamento? O que é o gerenciamento de uma empresa, né? O gerenciamento proposto trata-se de um sistema de gestão, uma maneira como você estrutura o gerenciamento da empresa, como é que ela vai ser conduzida, né? E estabelece-se o quê? A execução de um plano. Então, o que o gerenciamento faz? Estabelece uma forma de gerir a empresa através de um plano anual. O que é esse plano anual? É o esforço de direcionar todos para um rumo só, todos para uma mesma meta. Por isso nós começamos a falar de ritmo e de rumo. Eu tenho que conduzir a empresa inteira, né? Todos os que trabalham naquela empresa, para o mesmo rumo, né? Então, temos que orientar as pessoas para o mesmo rumo. Isso vem da gestão, né? E as metas estabelecem o ritmo, né? 5%, 20% ou dobrar de tamanho no mesmo ano. Isso é ritmo. Quem dá isso é o dono, o acionista, ou o executivo, ou o conjunto de diretores, mas é a alta gestão que vai fazer isso,
né? Então, esse estabelecimento de metas anuais é o ponto de partida da alta gestão. É dali que sai, é da cúpula que sai esse plano estratégico, é da cúpula que sai esse desdobramento de objetivos, dos grandes para os menores, né? E assim por diante. Então, esse plano anual ele é formado por 4 partes, 4 grandes elementos. Quais são eles? As grandes metas da empresa. Então, nós vamos ter que estabelecer as grandes metas que a empresa vai buscar. As estratégias, que são os comos, né? Como é que eu alcanço esses grandes objetivos, essas grandes metas? A estratégia, então, é como faremos isso. O plano de ação é o detalhamento desse conjunto de informações que nós levantamos e colocamos como expectativa de atingimento. E o orçamento, ele detalha esse plano, né, em termos de números, em termos de faturamento, em termos de custos, em termos de despesa e em termos de expectativa de resultado. Então, o orçamento vai trazer isso para nós. E também trará a percepção de fluxo. Fluxo de caixa também está dentro do plano orçamentário. Então, o plano orçamentário é uma ferramenta que traz para nós os grandes números detalhados ao nível que a empresa gostará de ser acompanhada, né? E também traçado mês a mês cada meta dentro de uma lógica possível de ser batida. Bom, coisa que eu comentei lá atrás, no começo, né? É que nós precisamos estar competitivos. E a competitividade, ela envolve inovação. Só tem 2 maneiras de você fazer inovação, segundo o Falcone, né? Essa já não é essa é uma ideia do Falcone. Só existem 2 maneiras de você promover a inovação dentro de uma empresa. Ou você inova através de novas tecnologias, ou você inova com novas formas de gerir, de administrar aquele negócio. Então, temos 2 caminhos. Ou iremos comprar tecnologias, investir em tecnologias, desenvolver tecnologias, ou nós vamos mexer na forma de gerir as pessoas, na forma como a empresa é conduzida. Então, tem essas 2 maneiras de se fazer inovação, segundo o Falcone. Estabelecer um plano estratégico é a tarefa mais importante da alta administração. Então, a cúpula, que é formada pelo acionista, pelo conselho, pelos diretores, né? Qual é a grande obrigação da alta administração? Oferecer para a empresa o plano estratégico, que trará esse ritmo e esse rumo que nós falamos, né? Bom, então, o grande objetivo da alta administração? Transformar as estratégias em realidade. Se elabora um plano, se tem um sonho que foi descrito através desse plano, e agora faz parte da obrigação anual desse time de executivos, né, transformar essa expectativa, esse sonho, em realidade. Então, esse é o nosso grande desafio, fazer com que o plano estratégico se materialize, né? Isso, para acontecer, precisaremos atacar essencialmente a um ponto central dentro de uma empresa, dentro da gestão de uma empresa, que são as metas, né? E o que é uma meta? Uma meta é um objetivo gerencial somado com um valor, somado com um prazo. Ou seja, uma meta é aquilo que eu descrevo através de um objetivo, aonde eu descrevo qual é o valor daquela meta que eu desejo e em que prazo será atingido aquela meta. Exemplo de meta: aumentar a lucratividade. Então, o objetivo gerencial é a lucratividade. Eu estou declarando que nós queremos aumentar a lucratividade, que é o objetivo gerencial. Valor de 7,9%, que foi a lucratividade atingida em 2022, e nós queremos atingir a meta de 12%, né? Então, sair de 7,9% até 12%. Essa diferença entre um e o outro, nós chamamos de quê? Lacuna. A lacuna é a diferença entre onde eu estou até o ponto que é o nosso desejo chegar, que é os 12% de lucratividade, que é o objetivo gerencial. Então, aqui nós estamos materializando em números o objetivo gerencial. Sair de onde eu estava, que era uma lucratividade de 7,9%, para um desejo de 12%, né? E nós temos um prazo para melhorar. Então, nós temos aqui esse período aqui para melhorar. Esse período de melhoria vai acontecer como? Até um prazo. No nosso exemplo, até o final do ano. Então, tem que haver uma temporalidade. Uma meta, ela precisa ser smart, né? Ela tem que ser específica, ela tem que ser atingível, ela tem que ser realizável, ela tem que ser temporalizada. Esse plano anual, então, é composto por 4 grandes dimensões.
a dimensão que nós estabelecemos as grandes metas, as estratégias de como chegaremos nessas grandes metas, o plano de ação, que é o detalhamento dessa estratégia, e o orçamento, que é a parte a parte financeira desse plano de ação que vai chegar nessas grandes metas. Então, esse conjunto de 4 elementos faz com que nós tenhamos o nosso plano anual sendo atingido. Bom, uma meta, ela pode ser escrita dessa forma: objetivo gerencial, mais valor e mais prazo, e ela pode ser também saída sem uma medida. Se eu não meço aquele item, por exemplo, nunca medi a reclamação na minha empresa, mas a partir desse ano farei a medição. Faço uma primeira medição de diagnóstico, né, para saber em que nível eu estou de reclamação de cliente. Posso fazer a proposta de melhorar este nível medido na chegada, fazer com que ele caia pela metade. Então, eu posso fazer o estabelecimento de uma meta, mesmo não tendo um ponto de partida, né? O meu ponto de partida passa a ser o diagnóstico de chegada, aonde eu estabeleço uma meta generalista, né? Nesse exemplo de reclamações, reclamação é o objetivo gerencial, o número de reclamação não era conhecido, mas nós queremos baixar ele em 50%, o número que nós encontrarmos no primeiro mês medido. E eu vou chegar, com o meu esforço, a minha meta até um determinado prazo. Nesse exemplo, até o final do ano. Bom, então o que é gerenciar? O que é gerir? Gerenciar é atingir metas, né? E o que o diretor faz? Quem é o diretor, na verdade? É aquele que dá a direção, né? Por isso que ele é um diretor, ele dá a direção. E qual é a direção? Meta. Nós colocando a meta clara, o diretor está fazendo a parte dele, deixando a meta clara, né? E o que é um problema? Resultado indesejado de um processo. Não está saindo direito. Então, um problema é um resultado indesejado de um processo. O problema de cada um dentro de uma empresa, é a sua meta não alcançada. Então, qual é o grande problema do gestor? Seja a posição que ele esteja exercendo. Um supervisor, um gerente, um diretor, né? Todos nós que temos meta, né? O nosso grande problema é não alcançar a meta. Esse é o grande problema, né? E o que é diretriz? É uma meta estabelecida e toda aquela descrição de medidas que eu faço para atingir a meta. Então, uma diretriz é o somatório de meta mais os esforços que eu faço para atingir a meta. E o que é uma medida? São meios ou métodos para atingir uma meta. Então, aqui, eu penso que nós trouxemos um vocabulário que, né, que padroniza aquilo que vai nos ajudar a performar o negócio. Como melhoramos o desempenho de uma empresa? Que, aliás, é a proposta nossa, né? A proposta dessa palestra é sair daqui com ações que eu sei que faz bem. É como se você descobrisse remédios que, aplicado na empresa, vai melhorar. Podemos não saber ainda a dose, né? A intensidade do remédio, né? Mas eu sei que aquele remédio faz bem, né? Aí, o que acontece? Sabendo que aquele remédio faz bem, eu vou aplicar aquele remédio, mesmo que genericamente, sem saber ainda a dose precisa. Mas eu sei que porções daquele remédio faz bem. Então, o que faz melhorar o desempenho de uma empresa, pessoal? O que faz melhorar o desempenho de uma empresa é vender produtos mais lucrativos. Então, você descobre a sua venda, de onde vem a sua venda, de quais produtos vem a sua venda, e descobre quais produtos dão lucro. E o nosso papel é vender mais os produtos que dão mais lucro. Eu não preciso nem sempre aumentar a minha venda. Eu posso vender a mesma coisa, desde que eu venda os produtos mais saudáveis, que são aqueles que dão mais margem, né? Então, uma primeira iniciativa, ou seja, um remédio que faz bem e que melhora o desempenho de uma empresa, é vender mais produtos lucrativos, né? E menos produtos deficitários, produtos que dão prejuízo, né? E nós temos produtos que dão prejuízo nas empresas. Em geral, são produtos que nós chamamos de produtos de tração, aqueles produtos que são sacrificados, são os produtos bois de piranha. Eu coloco ele para ser sacrificado, para atrair o cliente para a minha loja. É o que um supermercado faz quando ele faz uma promoção televisiva do arroz, do óleo de soja, do feijão, do leite, né? São os itens que são mais utilizados aí com essa finalidade de tracionar a venda, de aumentar a venda através do sacrifício dos lucros de alguns produtos chamariz, né? Então, vender produtos mais lucrativos vai fazer com que a empresa tenha um desempenho melhor, mesmo vendendo a mesma coisa.
vendendo produtos que giram mais, né? Então, um aspecto importante hoje para o ganho das empresas é nós entendermos que se eu giro mais e o produto é saudável, eu ganho na intensidade de troca. Então, é muito importante que eu conheça o giro dos produtos e das categorias de produto. Para que isso? Para poder fazer com que o meu incentivo de venda aconteça cada vez mais nesses itens que já têm esse potencial de giro. Se eu consigo vender num giro maior, eu consigo dar dinamicidade para a empresa inteira, né? Então, isso traz um ganho por intensidade de troca dentro do mesmo período, dentro do mesmo mês. Ok? Outro aspecto importante que nós sabemos que vai ajudar a empresa a ter um desempenho melhor é vender acima do ponto de equilíbrio. Infelizmente, muitas empresas não sabem esse ponto de equilíbrio. Então, ela não conhece a maneira como se faz o ponto de equilíbrio. Ela não sabe fazer a conta, né, do ponto de equilíbrio. E se ela não conhece o seu ponto de equilíbrio, ela dificilmente vai conseguir colocar alvos corretos no negócio, né? Então, é importante a gente conhecer desse conceito de ponto de equilíbrio e saber aplicá-lo na gestão. Ou seja, fazer esse conhecimento conceitual de ponto de equilíbrio a ajudar a empresa a dar mais lucro. Outro aspecto importante, pessoal, é vender o que contém maior valor agregado. Então, dentro de uma empresa, nós temos coisas que têm baixo valor agregado e dentro da outra empresa, nós temos coisas, da mesma empresa, nós temos coisas com alto valor agregado, né? Quando eu vendo aquilo que tem agregação de valor, eu aumento a margem de lucro. Então, eu tenho que provocar o incentivo disso. Exemplo, eu tenho uma panificadora, ficticiamente, né? Lógico, só a título de exemplo. E eu tenho pãozinho, eu tenho salame, eu tenho alface, eu tenho tomate dentro da minha empresa. Se eu abro aquele pãozinho e coloco o salame, o tomate, o alface, a mussarela e fecho aquele pãozinho, vendo ele a R$7, isso agrega valor, né? Vender o pãozinho separado é um preço, vender o sanduíche preparado é outro preço. Então, a margem de lucro aumenta quando eu agrego valor ao produto. Aliás, fiquem com essa frase. Quando se segmenta, sua margem de lucro aumenta. Quando se segmenta, sua margem de lucro aumenta. E quando se agrega valor, sua margem de lucro também aumenta. Ok? Vendendo mais aos clientes mais lucrativos. Dentro de uma empresa, pessoal, os clientes não te remuneram igualmente, né? Por exemplo, você pode ter clientes grandes, pequenos, clientes médios e clientes pequenos, né? E você ter um desempenho diferente disso, de lucratividade. Porque o grandão nem sempre deixa você ganhar dinheiro com ele. Ele é tão grande que te impõe o preço que ele quer pagar. Ele é tão grande que ele te impõe condições desfavoráveis para você. Por exemplo, ele te impõe sell-in, ele te impõe sell-out, né? Então, ele vai te impondo regras dispendiosas e que vai corroendo as margens de lucro quando você se relaciona com ele, né? Então, esses aspectos de você escolher vender para os clientes que mais te dão lucro, para isso você precisa conhecer quais clientes que te dão lucro. Eles estão aonde? Em qual região? Eles estão aonde? Eles são de que porte? Eles são de que segmento? Né? Então, ao conhecer o cliente, você consegue direcionar sua força comercial para os clientes que têm essa característica de serem mais lucrativos. Outro remédio que faz muito bem, né, é vender aos clientes mais próximos. Quando você vende para um cliente que está mais próximo da sua empresa, você tem uma vantagem logística que pode ser um grande diferencial. Seja ele porque baixa o custo, seja ele porque você atende com maior velocidade o cliente mais próximo, né? E isso vai ter também um colateral positivo, que é você ter uma frota de veículos de menor porte, né? E, por consequência, por ser uma frota de menor porte, uma frota mais barata para ser mantida. A exemplo, inclusive é cliente nosso, uma determinada empresa que trabalha com café, é uma indústria de café, e que ela entende muito sobre essa clareza, né? Tem a clareza muito grande do quão é importante ela ter venda para clientes que estão próximos. E ela não tem uma estratégia de vender para clientes a mais de 50 quilômetros de distância. É estratégico para o grupo vender para quem está num raio até 50 quilômetros. Desta forma, você vai mais vezes ao cliente
com carros menores. Então, imagina você passar por 4.500 pontos de venda ao longo do ano, ao longo do mês. E esses pontos de venda, você está muito próximo dele. Então, você vai com o Fiorino, você vai com uma Kombi, que é uma frota mais barata do que você ter caminhões grandes para poder vencer grandes distâncias e levar grandes volumes. Então, isso traz uma vantagem logística que, por consequência, trará o quê? Uma vantagem competitiva em custo. Outro aspecto importante é vender mais aos mesmos clientes. Se eu aumento o ticket de venda, né, nós chamamos de ticket médio, como é que se calcula esse ticket médio? Você pega a venda do mês, divide pela quantidade de notas fiscais emitidas. E aí você vai encontrar o ticket médio. Pense se você conseguir vender 20% a mais para o mesmo cliente. O seu caminhão vai sair 20% mais cheio, vai ter 20% menos de boleto, porque você faturou mais com menos boletos, os boletos são mais caros, né? Isso vai trazer produtividade em todo o aspecto da empresa. Então, é muito importante que nós tenhamos essa compreensão, né? Vou deixar para a Mariana dar a entrada nos clientes, nos alunos que estão chegando aí. Bom, aspecto importante é crescer de forma saudável e sustentável. O que é isso? Muitas empresas hoje, elas buscam muito esse market share, né? Essa fatia do bolo, crescer nas vendas, aumentar o market share. Só que nem sempre isso é feito de uma maneira saudável, deliberadamente. Então, é importante que quando eu crescer na minha receita, que meu lucro permaneça. Se a sua empresa estiver crescendo em receita e o lucro estiver diminuindo, isso não é saudável. Então, o crescimento saudável e sustentável é aquele crescimento que mantém ou aumenta a lucratividade. Esse é o verdadeiro crescimento saudável e sustentável que eu estou trazendo esse conceito para vocês. Outro aspecto importante, pessoal, é que quando eu entendo o jogo que melhora o resultado da empresa, é quando eu encontro uma confluência dos meus SKUs ou do meu mix de produto, quando eu cruzo os produtos que mais giram com aqueles que mais dão margem para a empresa. Então, se você quer aumentar o desempenho de rentabilidade do capital investido, né, que nós chamamos de ROIC, retorno operacional do capital investido, o que mexe nesse número, você aumentar o giro de produtos com maior margem. Então, giro vezes margem é sinônimo de ROIC maior, ou seja, você aumenta a rentabilidade do capital investido, que é o que o empreendedor quer, né? O acionista quer muito isso. Então, esse é o caminho. Encontrar os seus SKUs que mais giram, encontrar os seus SKUs que mais têm margem e concentrar atenções nesses itens. Pensa numa empresa que tem aí 9.500 SKUs, ou tipos de produtos diferentes. Cruza os 500 que mais vendem e os 500 que mais giram. Concentra sua força comercial neles e aumenta a venda deles em 20% para você ver o efeito no resultado do seu negócio. Então, esse é o caminho. Sabemos que esses remédios fazem bem. E se vocês estiverem gostando do assunto, pessoal, vocês vão aprender a medir isso tecnicamente. Porque nós temos uma pós, né, que se propõe a fazer exatamente isso. A fazer com que você aprenda essas técnicas e essas técnicas te ajudem a entregar um resultado melhor na empresa. Aqui, pessoal, como nós podemos servir outras áreas, né? Aqui nós estamos vendo um exemplo de gráficos que nós podemos aplicar na empresa, né? Aqui é uma avaliação de desempenho geral e que nós podemos servir os outros departamentos ou a nós mesmos com informações que tragam um entendimento se a empresa está sendo bem gerida, né? Nós chamamos isso de dashboards, né? Os dashboards são informações organizadas, estruturadas, para que eu possa fazer uma leitura geral do negócio e saber o que fazer para melhorar esses números. Como é que eu decido, né? Então, as decisões, ela vem quando eu preparo informações de nível, de qualidade, e que tragam esse efeito de suporte às decisões que são tomadas. Aqui é um outro exemplo de indicadores que podem ser utilizados, né? Como é que eu posso monitorar? Aqui a produtividade do time, né? Do time comercial. Aqui eu estou vendo quantos colaboradores tem. Aqui a receita, os custos, aliás, como é que eles estão distribuídos na empresa, custos diretos e custos indiretos. Esse exemplo é de um hospital, né? Quantos funcionários por sexo
quantos homens, quantas mulheres nós temos dentro daquela empresa, né? Quais são os gráficos, o gráfico que nós chamamos de movimentação de RH, né? Entradas e saídas, substituições, quantos entraram e quantos saíram em cada mês, né? Quantos funcionários tem por departamento, qual departamento está mais concentrado em termos de quantidade de pessoas, né? E assim por diante. O que vocês estão vendo, pessoal? A estrutura das disciplinas do nosso curso. Já estou partindo já para os finalmente, né? Aqui vocês estão vendo a estrutura das disciplinas que nós ministramos. São 3 eixos: o eixo de planejamento, o eixo de gestão e o eixo de finanças, né? Então, dentro do eixo de planejamento, as ações de programação da empresa, né? Planejamento estratégico, planejamento financeiro, a liderança que vai exercer esse planejamento e o Data Analytics e as decisões que você usa para poder subsidiar o planejamento estratégico, o planejamento financeiro e esse time que lidera. Outro aspecto importante é a parte de gestão. O diagnóstico organizacional é o módulo que te ensina a reconhecer as doenças empresariais. Como é que a empresa... Por que a empresa não está performando bem? Será que ela não está bem? Será que ela não está atingindo o seu potencial? Ou será que ela está doente mesmo? Assim como as pessoas físicas adoecem, as pessoas jurídicas adoecem, né? E temos remédios jurídicos para aplicar nas empresas que também adoecem, né? E, em alguns casos, caso cirúrgico. Então, se você também faz cirurgia em empresas, você arranca pedaço, né? Devidamente paramentado, sabendo o que está fazendo, cortando o tumor milimetricamente no lugar que tem que cortar. Ou seja, o momento de reconhecimento dos problemas da empresa é muito importante. Por isso que o diagnóstico é uma técnica que te ajuda a fazer uma varredura dos problemas da empresa, né? E também do que ela vai bem, né? A outra questão importante são os processos de negócio. Dentro de gestão, eu melhoro os meus processos e faço a gestão ser uma gestão mais eficaz. E a controladoria comercial, que é um módulo que nós ministramos, só tem no IPOG, né? Esse módulo ele vem de mercado, nós atuamos nessa área de controladoria e temos boas iniciativas aplicadas nos clientes. Essa metodologia de aplicar bem nos clientes as informações financeiras que servem à área comercial, agora vira um módulo que nós chamamos de controladoria comercial. É um módulo onde as pessoas da área financeira servem de garçom para dar informações de qualidade para a área comercial, decidir e conduzir melhor as vendas e o time para resultados melhores. Funciona muito bem, tanto é que esse módulo veio da prática para a sala de aula. Sistema de custeio, gestão de capital de giro, reestruturação financeira, valuation, fusões e aquisições. Fecha o arcabouço das informações para que você possa melhorar o desempenho de uma empresa, fazer com que ela tenha um desempenho mais sustentável, né? E você faça a entrega devida. Quem estiver na liderança tem que entregar um bottom line maior, tem que entregar a última linha maior. O que importa é o lucro líquido, né? Bom, o papo que eu gostaria de ter com vocês era mais ou menos esse. Eu estou cravando aqui às 8 horas, liberando vocês para poder fazer perguntas. Fiquem à vontade para a gente poder agora bater um papo, né, sobre aquilo que nós conversamos até agora. Sobre o que eu falei, né? Agora vai ser realmente uma conversa abrindo para um diálogo entre vocês. Sou todo ouvidos. Se tiver pergunta aqui no chat... Temos perguntas? Estou à disposição de vocês. Se tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma informação sobre a própria pós ou sobre o que foi dito aqui, podem ficar à vontade. Podem perder a vergonha de conversar, viu? Eu estou tranquilo, né? Podem ficar à vontade aqui, porque é um ambiente de sala de aula, é um ambiente de aprendizado também. Então, sempre à disposição de vocês para que a gente possa conversar sem muitos protocolos, né? A Cíntia está perguntando, professor, fala do diagnóstico básico de um negócio. Falo sim, com prazer.
Pessoal, do mesmo jeito que o médico, antes de tratar o paciente, ele precisa fazer um diagnóstico, né? Imagina a Aline, tá, Aline? Entrando num consultório médico e ele olha só o rostinho da Aline ali e já começa a prescrever remédio, sem a Aline nem abrir a boca. Você vai confiar nesse médico? Ele não sabe o que eu tenho ainda, nem me queixei para ele. Como é que ele pode adivinhar o remédio que eu vou precisar? Pois é, mas infelizmente algumas pessoas que estão no ambiente de negócios acham que é simples assim, né? Sair aplicando o remédio sem conhecer a doença. Então, o módulo de diagnóstico é o módulo que dá sustentação para toda a pós, tá? Antes de você querer curar o paciente ou curar a empresa de alguma dor, a primeira coisa que você faz é reconhecer o problema, a intensidade, a gravidade, né? Então, por exemplo, tem alguns problemas numa empresa que é igual a dor de cabeça. Todos nós já tivemos uma dor de cabeça e já tomamos um remédio para dor de cabeça, seja uma Neosaldina, seja aí um Advil, né? Seja uma Cibalena, né? Um Cibazol. Estou brincando, pessoal, esses remédios são muito antigos, tá? É só para a gente poder quebrar o gelo aqui. Eu pesquiso na internet só para falar isso para vocês, né? Bom, mas de qualquer maneira, entenderam? Uma dor de cabeça leve eu resolvo com um remedinho via oral. Agora, se a dor está muito intensa, talvez não se resolva na minha casa. Eu vou ter que correr para um pronto-socorro e lá um médico me aplicar uma injeção na veia. A dor é tamanha que eu não consigo resolver isso com um remedinho na boca. Então, eu tenho que correr para um pronto-socorro para ele me dar um remedinho na veia. Outros casos, ele vai dar um remédio só para tirar a dor, mas ele vai ter que me encaminhar para um exame mais detalhado para saber o que é essa dor. Ela pode ser um aneurisma cerebral, né? Ele pode ser um aneurisma hemorrágico, pode ter estourado uma veia na sua cabeça. Ou pode ser um aneurisma crônico, né? Onde ele está crescendo e pode romper um vaso na sua cabeça e você morrer, né? Então ele vai lá e faz uma embolização dentro do seu cérebro, né? E entope aquela veia ou aquela artéria, aquela veia que está no seu cérebro, e aí evita o risco de estourar a veia, né? E você morrer. Então, o tratamento pode ser desde um remedinho para dor de cabeça até um tratamento para aneurisma cerebral de alta sofisticação, né? Você pode ter um probleminha de uma dor súbita no peito, que pode ser gases, né? Até você ter que trocar sua válvula cardíaca, até você ter que fazer uma ponte de safena. Então, assim, a intensidade da doença, ela só pode ser detectada pelo diagnóstico. Aí eu pergunto para vocês, tem condições de alguém querer tratar uma empresa sem saber a intensidade da doença? Então, o módulo de diagnóstico faz exatamente isso. Ele vai lá e faz uma varredura nos subsistemas da empresa, em cada parte da empresa, né? Reconhece os problemas e a intensidade deles. E aí os outros módulos nós chamamos carinhosamente de módulos de cura, né? Se eu tenho um mau desempenho e descobro por que está acontecendo isso, aí eu vou dar o tratamento devido. Pode ser, por exemplo, um problema de desalinhamento estratégico. Aí eu vou fazer um redirecionamento estratégico. Então, a ferramenta ou o remédio utilizado é o plano estratégico que vai corrigir isso. Ou não. O meu problema de mau desempenho pode ser custo elevado. E o tratamento pode ser um tratamento de racionalização de gastos. Ou não. O mau desempenho pode ser uma falha processual. E aí o remédio que você vai aplicar é o nosso módulo de processos, né? Ou seja, o primeiro módulo, o módulo que traz um entendimento, é o módulo que reconhece as doenças. Só a partir daí que eu vou tratar a doença. Então, é por isso que esse módulo é tão básico, é tão elementar, e, infelizmente, raríssimas escolas têm essa clareza. Fica tentando ensinar vocês a aplicar remédio sem conhecer a doença. Então, isso é básico, é elementar, né? Então, esse nível de compreensão, pessoal, poucos têm. O IPOG tem, porque nós somos uma escola de práticas, nós somos uma escola de negócios. Nós estamos preocupados em fazer você aprender ferramentas que consertam problemas, né? Eu estou vendo o rostinho de alguns alunos, né? Estou vendo o Márcio aí, eu acho que o Marcelo também foi aluno nosso. Levanta a mão aí quem foi nossos alunos. Eu não lembro de todos assim, né? Levanta a mãozinha aí, aquela mãozinha amarela que aparece na tela, que aí todo mundo vai ver aí. Isso. Esses nossos colegas que estão levantando a mão, pessoal, eles são os primeiros a dizer
como é que funciona esse negócio que eu falei para vocês do diagnóstico, né? E também eles experimentaram a pós-graduação, são todos nossos alunos, e se eles estão aqui, é porque eles perceberam o quanto esta pós-graduação ela foi efetiva, e eles estão agora no momento de, primeiro, de matar a saudade do professor e o professor deles, né? E segundo, relembrar essas boas práticas, porque elas têm que ser relembradas o tempo todo, até ela se tornar uma constante na nossa vida profissional. Então, eu agradeço a presença de vocês, né? É muito bom vê-los aqui de novo, né? E os depoimentos deles, para mim, faz toda a diferença. Se algum de vocês estiver confortável e puder dar um depoimento de vocês da nossa pós, eu agradeço, né? Alguém gostaria de falar sobre como é que foi a pós para você? Pode destravar o microfone e abrir o verbo. A palavra está franqueada. Oi, professor. Está me ouvindo? Sim, Cíntia, pode falar. Pode falar, Cíntia, Me ouve? com você. Bom, eu sou aluna, né, dessa pós, e no último módulo foi de diagnóstico. Essa pós dá uma base muito, assim, importante para todas as estratégias dentro da gestão de um negócio. Então, era muito válida para gestores, né, os empreendedores de modo geral, e para pessoas que dão assistência a esses gestores, né? Eu também trabalho na área de consultoria, e após ter me dado uma bagagem assim para, com certeza, embasar muito melhor o meu trabalho. É essencial, é fantástico. Ótimo. Obrigado pelo seu depoimento, Cíntia. E bom te rever num prazo tão curtinho, né? Eu dei aula para a Cíntia nesse domingo que encerrou, nesse final de semana, né? E foi muito, muito bom tê-la em sala. A Cíntia, ela atua na área do segmento de farmácias, né, Cíntia? Isso, eu trabalho com consultoria empresarial, mas específica para farmácias e drogaria. Uhum. Assim, a Tamara está falando que está amando o curso, né? Isso é muito bom, é sinal que vocês que ainda não são nossos alunos estão vendo o nosso cliente bem atendido, né? A Larissa está fazendo uma pergunta objetiva. Professor, para as empresas que trabalham com a venda de mercadorias, ou seja, revenda, e os concorrentes estão abaixando muito o preço, muito perto do 0 a 0, quase sem lucro, qual a dica para manter essa margem atrativa, lucrar mais? Larissa, assim, eu vou te dar a minha percepção, porque quem está em revenda sabe que trabalha num mercado muito difícil. Por quê? A agregação de valor ela é muito baixa. A exemplo de medicamentos, vamos supor que eu tenho uma distribuidora de medicamentos. Eu tenho o xarope Vick. O meu concorrente tem o mesmo xarope Vick. A velocidade que eu entrego, a logística que eu entrego é de 7 dias. O meu concorrente entrega com o mesmo operador logístico. É o mesmo. Então, você também não tem agregação de valor, você não tem agregação de valor pelo produto, você não tem agregação de valor pela logística. Só sobra a briga por preço. Então, você tem que ser exímio controlador de estoques, você não pode errar na compra, você não pode deixar ter ruptura, você não pode deixar a empresa ter um giro lento, né? Então, você não pode manter estoques elevados demais, que nós chamamos de PME, prazo médio de estocagem, né? Ou cobertura de estoque, né? Então, são itens que nós precisamos considerar. Então, é muito importante que você saiba como é que você estimula esses mecanismos para ter eficiência, porque vai ganhar quem tem mais eficiência, vai ganhar quem compra melhor, né? Aliás, comprar é uma obsessão de quem está na área do varejo, quem está nessa área de revenda que você falou. E a margem bruta é um indicador de obsessão, né? O que é a margem bruta? É a receita menos o custo do produto, menos o imposto sobre a cabeça. Quando eu tiro o imposto sobre o faturamento e tiro o custo da mercadoria, o que me sobra é a margem bruta. Pego e divido pela receita, multiplico por 100 e acho a margem bruta percentual. Isso tem que ser perseguido assim com muita ênfase e comparado com os concorrentes. Eu preciso saber do benchmarking olhando para eles. Como é que os meus concorrentes estão, né? Então, é muito importante, Larissa, que nós sejamos exímios competidores. Quem trabalha na área do varejo, ele precisa se profissionalizar
E não pode depender de dinheiro de terceiro. Senão, se você estiver comprometendo, usando dinheiro de banco, na área do varejo, uma parte significativa do seu lucro vai embora. Imagina, você tem um lucro aí de 7% e você usa conta garantida a 2,5%, e você usa, por exemplo, antecipação de cartão, de crédito, e você usa também desconto duplicado. Praticamente seu esforço vai ficar no 0 a 0, né? Por quê? Essas ineficiências corroem o seu desempenho de lucro. E imagina se o seu concorrente não tiver essas fragilidades. Ele vai ficar cada vez melhor que você, ele vai passar o rolo compressor em cima de você nas negociações quando ele te encontrar lá fora no mercado com o cliente. Entre você e ele vai ter mais poder de atendimento do cliente, né? Ingrid, você gostaria de falar? A Geoane está falando que ela faz o curso de gestão comercial e está gostando do curso. Que bom, Joane, que legal. Professor, eu gostaria. Sim, pode falar. Mapele, bom te ver. Mapele, bom te ver também, professor. Eu queria dar um depoimento aqui, porque que eu recomendo o MBA do IPOG. Eu observei que o IPOG ele se preparou não só de professores teóricos, mas são profissionais altamente capacitados em suas áreas e que são profissionais professores, não são professores profissionais. Então, eu achei muito interessante, eu acho que faz a diferença nesse curso esses profissionais que experimentaram em suas atividades tudo aquilo que eles vão nos ensinar. Então, são coisas que eles já testaram, já deu certo, e eles provam para nós que realmente o que eles estão nos ensinando é o que vai fazer a diferença em nossas empresas. Então, assim, eu particularmente estou no 6º módulo e eu nunca vi assim um curso igual a esse, não. Estou muito satisfeito e recomendo para qualquer um que queira realmente se preparar para ser um bom gestor de empresas. Muito obrigado, Mapele. Antes de passar a palavra, eu queria só questionar a Cíntia. A Cíntia esteve na aula esse final de semana. Cíntia, quantas ferramentas você recebeu neste módulo, só neste módulo de diagnóstico? Você lembra quantas ferramentas, aproximadamente? Oi, professor. Nós tivemos... Quantas ferramentas? Só no último domingo, foi 30, né? No domingo. E mais, né? Muita ferramenta. Todas, assim, necessárias para entender como diagnóstico, também como para proceder, para estabelecer as ações, as estratégias, a tomada de decisão. Então, quando se tem, né, um conselho para tomar decisão, aquela de matriz de decisão, achei sensacional. E entender também da clareza que a gente vê, né, sobre fluxo de caixa, DRE, e às vezes fica difícil de entender onde usar essas coisas, né? Para quê? Ter as ferramentas em mãos. E aí, no curso, a gente usando isso, tanto na prática, né, com os estudos de caso, levar para o nosso dia a dia, no nosso trabalho, ou seja, os gestores, né, nas gestões, é sensacional, muito bom mesmo o curso. É o 2º MBA que eu faço no IPOG, e qualidade 100% mesmo. E a Cíntia, ela é uma consultora profissional de mercado que tem uma equipe que trabalha com ela. Então, assim, não é júnior. A Cíntia já é pleno, ela já é faixa preta. Agora ela vai subindo as faixas, né? Cada um chega no seu nível, né? Isso, cada um chega no seu nível e vai melhorando dentro do seu próprio nível. Isso depende muito mais do esforço da pessoa do que qualquer outra coisa. Bibiana, vai ser um prazer te encontrar em sala. Logo, logo a gente vai se encontrar. Né? Bom, professor, Virgínia eu finalizei finalizei o curso, né, da MBA aqui em Gestão de Negócios, Controladorias e Finanças Corporativas. Inclusive, recebi meu certificado essa semana, né, após a conclusão da TCC. Né, e eu trabalho num grande banco, né, como gerente PJ de grandes faturamentos. E a gente, no próprio banco hoje, a gente precisa sempre estar se especializando e ser
cada vez mais, não só um gerente comercial, um gerente de vendas, e sim realmente ser um gerente advisor, né? Um gerente consultor das empresas e levar realmente os produtos certos, né? Da maneira certa para ajudar o empresário a crescer, né? Esse é o nosso papel. Eu acho que todos os módulos que eu participei, inclusive o módulo que você lecionou para nós, que foi acho que o terceiro módulo, né? Sempre foi muito primordial para mim a melhorar a minha capacidade de desenvolver mais, né? Gostei muito da NBA e pretendo aí, né? Estou fazendo um intervalo aqui, que acabei agora recentemente nessa NBA, e pretendo aí ano que vem dar continuidade aí em mais módulos, em mais NBAs, porque eu recomendo realmente assim, a gente está sempre... Hoje o mercado, né, está muito dinâmico, então acho que é essencial importância esse tipo de especialização e com professores como são vocês aí, de professores, além de ser especialistas, são professores que estão no mercado de trabalho, que estão no dia a dia, né, atendendo as empresas, trazendo cases, né, realmente aí de sucesso, né, de como auxiliar as empresas, e foi muito importante para mim aí essa NBA, assim, gostei muito. Obrigado, Marcelão. A nossa colega Virgilina, ela está falando que quando ela fez a pós, não tinha esses módulos de controladoria comercial e nem esse módulo de liderança. Por quê? Apesar do curso se manter, ele vai sendo renovado. Cada ano a gente troca 2 disciplinas do curso. Então foi por isso que aconteceu isso com a Virgilina. É possível você contratar esses módulos em separado, tá, Virgilina? E assistir ele tanto no formato remoto quanto no formato presencial, dependendo se houver a disponibilidade na sua cidade, tá? Mas você pode fazer isso contratando à parte esses módulos complementares, como se fosse um complemento seu, e recebe certificados daquele módulo em específico. Ok, professor, obrigada. A Lígia está falando que também achou super... Eu quero Oi, dizer, pode falar. eu quero falar que eu fiz essa pós, esse MBA, gostei muito, é muito bom, super valeu a pena. Os professores são excelentes, eles passam muito conhecimento para nós, e eu recebi junto, e todos nós recebemos muitas ferramentas, e que ajuda muito nós. Os professores estão sempre à disposição, viu, gente? Qualquer dúvida, se a gente ligar, principalmente o professor Camilo, ele tira a nossa dúvida na mesma hora. Obrigada. Obrigado. Em tempo real que vem o feedback, tá vendo, né? Vai que eu piso na bola, né? Lígia, também achei um super diferencial do IPOG a entrega de ferramentas. É uma característica da escola, né? Somos escola de negócios, nós temos que passar essas ferramentas para frente. O Sandro está falando também que vai ser o próximo módulo dele. O Jonathan está dando boa noite aqui para nós. Vou formar em contabilidade daqui a 1 ano, porém só tive a oportunidade de estagiar no setor público. Não tem problema, Jonathan. Quando você vier para a sala de aula, a troca ela é incentivada. Alunos com muita experiência no setor privado vai estar intercambiando com você nos exercícios em sala, as atividades que acontecem em grupo. E você vai assimilar essa linguagem privada, do mercado privado, com muita velocidade, tá? Seja bem-vindo e vamos esperar você concluir seu curso de graduação primeiro, né? Mas seja bem-vindo a esse nosso mundo de negócios, né? E tem aulas presenciais aí no Pará. Inclusive, eu estou chegando aí no Pará amanhã, sexta-feira. Vou dar uma aula presencial aí no Pará. Se você quiser aí dar uma chegadinha para nos assistir, para bater um papo antes da aula, fique à vontade, tá? Mônica está falando que a pós é excelente e os professores também. Legal demais. Abraço, Mônica. Isso aí. Professor. Sim, estou à disposição. Teve uma perguntinha do Emerson Matos, que tem muito essa pergunta no meu dia a dia também em relação ao seu curso, né? Os empresários normalmente perguntam muito para mim qual o porte da empresa para se preocupar com essas ferramentas, né? Porque às vezes eles estão ali iniciando, eles têm uma preocupação de serem muito para eles, deles não darem conta de seguir o ritmo de todo mundo. Não se preocupem com isso, porque o curso ele foi montado de uma forma bem abrangente e genérica.
Nós temos muitas profissões dentro da mesma sala. Se você está vinculada a negócios, essa pós é para você. Por mais que você não tenha uma formação específica em áreas ligadas a negócio, mas, por exemplo, se você é herdeiro, se você é o empresário, se você trabalha numa empresa, numa função financeira, por exemplo, mas tem uma formação diversa, não tem problema. Se você tem um nível de ter uma pós-graduação, primeira condição é essa, ter uma pós-graduação, e entende de multiplicar, somar, subtrair, multiplicar e dividir, o resto é com a gente. Se você quer entender de negócio, o resto é com a gente. Claro que o nível que você vai se desenvolver não é o mesmo nível que uma pessoa que já tem aí um chão rodado na área financeira, já é um contador há muito tempo, quer migrar para a área de controladoria ou não, quer atuar na área financeira, quer atuar dentro de um negócio. Aí a nossa conversa é de negócio, abranger sua cabeça para negócio. Por isso que vocês vão ver muitos contadores vindo para a área de negócios e gostando mais do que aquela contabilidade tradicional, né? Você pode exercer tanto a controladoria como cargos gerenciais e diretivos. Então, a gente te prepara para entregar melhor resultado de empresa. E isso não depende da sua formação em específico. Certa vez, um aluno nosso, que se destacou no curso, ele é veterinário, mas ele aprendeu tão bem quanto os colegas de outras profissões mais aderentes, né? Isso se tornou um ótimo financeiro, mesmo sendo veterinário de formação. Basta ter esforço, empenho, né? Buscar um pouquinho essa diferença, né? Essa diferença de conhecimento, que lhe falta um certo embasamento, mas é plenamente possível você conseguir se posicionar desde que você queira bastante isso. Ok? Bom, aqui tem uma pergunta. Está escrito para mim, Vão Livre. Eu não sei quem é o nome da pessoa. Gostei muito da palestra, preciso muito de uma gestão do meu escritório de arquitetura. Por coincidência, hoje nós atendemos um cliente de arquitetura. É cliente nosso de um grande escritório de arquitetura. Se eu não me engano, ele é o segundo maior daqui da nossa região, de Goiânia. Essa pós me ajudaria nessa área ou eu deveria buscar uma pós direcionada à gestão de escritórios? Eu acho que esta pós é a pós boa, porque vai te falar de negócios e um escritório de arquitetura tem que dar dinheiro, né? Então, eu acho que de arquitetura, se a pessoa for arquiteta, ela já entende muito da área específica. Ela tem que agora fazer o escritório de arquitetura dar dinheiro, né? Então, esse é um ponto importante. Não adianta só trabalhar, né? Temos que fazer o negócio dar dinheiro, né? Beleza? Gente, é contigo, com vocês as perguntas. Senão, eu devolvo a palavra para a Mariana para ela fazer a parte de encerramento. Nenhuma pergunta? Contigo, Mariana. Obrigada, professor. Foi incrível, né? Mais uma vez. Pessoal, deixei meu número, né, aqui no bate-papo. Para quem participou da palestra, né, quem estava inscrito aqui, a gente tem um desconto super especial para quem fizer a matrícula no curso do professor Camilo até quinta-feira, tá? É um desconto muito atrativo, então se fosse você já aproveitava, tá? É um curso dos mais procurados do IPOG, tá? Falo isso com propriedade porque o curso desse curso já tem mais de ano, né? E sempre com lotação máxima e sempre lota muito antes da data prevista de início. Então, agradeço aqui a atenção de todos, né? Qualquer dúvida, estou ali no WhatsApp, podem me chamar, vou tirar todas as dúvidas de vocês. O IPOG, ele está, de fato, né, como amei todos os depoimentos, Mapele é aluno meu, Márcia é meu aluno, estou muito feliz de ver vocês aqui, né, ainda mais dando esses depoimentos que para a gente é muito importante, né, e eu fico muito feliz, né, mais um evento finalizado aí pelo nosso mestre, professor Camilo. A gente fica ali no WhatsApp, a gente fica à disposição para qualquer dúvida, tá? Mais alguma coisa, professor? Um colega nosso que está perguntando onde vai ser a aula de Belém, o IPOG tem uma sede dentro do shopping. Eu esqueci o nome do shopping. Ponta Negra fica em Manaus. Fica no Parque Shopping, né, professor? Parque Shopping, isso. No Parque Shopping. Então, basta procurar lá um pouquinho antes.
Se você quiser pegar uma palhinha lá, assistir um pedaço da aula na sexta-feira, meu convidado. Pode ir lá, mesmo não tendo ainda formação, só para você saber o que é uma aula do IPOG, vai lá na Não, sexta-feira. Eu te porque libero na sexta-feira. eu já faço o curso, né? No Não, IPOG. então pronto. Já Então você está só que convidado como ouvinte. a minha aula é online. Então, o meu tá. próximo módulo é justamente com você, agora dia 14 a 16 de julho. Só que, como você falou que veio em Belém, eu gostaria de dar uma olhada lá. Vai lá assistir a aula, vai lá pegar uma beiradinha da aula presencial. É nessa sexta Vou estar agora? lá. Sexta-feira agora. Chego na cidade sexta-tarde. E a aula começa às 18h. Aula presencial. Beleza. Obrigado. Você lembra o seu nome? Sandro. Sandro. Aí, Sandrão. Pode. Aí você vai lá para a gente bater um papo pessoalmente ou você pegar um pedacinho da aula lá, a convite meu. Obrigado, professor. Estarei lá, com certeza. Joia. Espero que tenha sido agradável para vocês, que tenha sido produtivo, construtivo, né? E estou à disposição de vocês. É fácil me achar, nas redes sociais aí é fácil me achar, no IPOG é fácil me achar, na empresa também, né? Se você colocar aí professor Camilo Cotrim e Elevit, é o nome da minha empresa, Elevit. Nós temos o nosso portal, né? Nosso site, se vocês quiserem dar uma olhada, esse é a marca da empresa. Dá uma olhadinha lá, né? Precisa falar comigo, o meu celular é fácil de encontrar também. Mas é a Mariana que vai passar o material para vocês. O material da palestra, quem tiver interesse, basta solicitar para a Mariana que ela passa os slides em PDF. Fechou? Cumprimos a obrigação, Mariana? Tá bem cumprida a tarefa? Sim, bem cumprida. Foi incrível. Ótimo. Então, pessoal, boa noite para vocês. Muito obrigado pela presença. Uma satisfação rever os rostinhos de vocês aí, aqueles que nós já nos conhecemos. É sempre um prazer revê-los, né? E se sintam em casa no IPOG. Aqui é a casa de vocês. Sintam em casa. Mesmo depois de já formado, 10 anos depois, aqui é uma escola. E escola tem que ser frequentada. Fiquem à vontade, sempre. Tchau, galera. Boa noite. Então, boa noite a todos. Mariana, Um abraço. Mariana, qual Tchau. é o teu celular, Mariana? Eu deixei o link bem aqui, ó. O link dá direitinho no meu WhatsApp. É o mesmo WhatsApp que mandou o link para vocês da reunião. Tá. A gente vai ter enviado para todos. Só vocês me chamar lá que eu fico à disposição, tá? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, Mariana. Boa noite. Boa noite, Obrigado. Mapele.